Os gamers profissionais transformaram sua paixão por videogames em uma carreira lucrativa. Participando de grandes torneios de esportes, eles mostram suas habilidades em jogos populares como League of Legends, Dota 2 e Fortnite. Os prêmios podem chegar a milhões, atraindo milhões de espectadores que querem ver batalhas emocionantes. Para se manterem no topo, esses atletas treinam até 12 horas por dia, aperfeiçoando suas estratégias, trabalho em equipe e reflexos. Sua renda vem não só dos prêmios. Patrocínios, receitas de streaming e contratos publicitários também oferecem um suporte financeiro significativo. Em uma indústria onde talento e dedicação trazem grandes recompensas, os gamers profissionais estão no centro de uma competição emocionante e dinâmica que atrai espectadores de todo o mundo e muda nossa visão sobre o esporte. E se eu te disser que na Islândia não há mosquitos? É verdade. Apesar de existir cerca de 1.300 espécies diferentes de insetos aqui, este incrível país insular conseguiu se livrar dos incômodos sugadores de sangue. Por que isso acontece? Os mosquitos preferem ambientes quentes e úmidos, e o clima frio da Islândia não é adequado para eles. As características geográficas únicas, como paisagens vulcânicas e atividade geotérmica, criam condições menos favoráveis para esses insetos. Em vez de mosquitos, você pode encontrar muitos outros insetos, como besouros e moscas, que se adaptaram às condições da ilha. Esse fato interessante torna a Islândia um lugar maravilhoso para viajantes que preferem aproveitar a natureza sem os incômodos mosquitos. Portanto, se você está planejando uma viagem de verão para a Islândia, pode relaxar e desfrutar das paisagens deslumbrantes, sem se preocupar com picadas de mosquitos. Você sabia que o logo da Baskin-Robbins esconde um segredo? Essa famosa rede de sorveterias, conhecida pelos seus 31 sabores, incorpora o número 31 em sua marca de forma inteligente. Se você olhar atentamente para o logo, a curva da letra B representa visualmente o número 3, enquanto o tronco da letra R simboliza o número 1. Esse design esperto não só chama a atenção, mas também destaca a proposta única da empresa, uma ampla variedade de sabores. A Baskin-Robbins foi fundada em 1945 e desde então se tornou sinônimo de sorvete delicioso. Os clientes podem desfrutar de tudo, desde o clássico de baunilha até combinações criativas, como algodão doce ou chocolate com menta. O uso lúdico mais estratégico dos números no logo reflete o espírito da marca, cheio de diversão e diversidade, convidando os amantes de sorvete a explorar as 31 opções deliciosas. Não é incrível como um logo pode contar uma história? Uma canção pode realmente parar batalhas? Essa ideia fascinante se baseia em fatos históricos sobre como a música afeta as emoções das pessoas. Mencionamos um personagem chamado Hakon, que simboliza o desejo de resolver conflitos. Ao longo da história, as canções tiveram um papel importante durante guerras e conflitos, muitas vezes unindo as pessoas ou inspirando-as a buscar a paz. Por exemplo, durante a Guerra Civil no Siestete, canções como Hino da Batalha da República se tornaram símbolos para os soldados, elevando o ânimo e o senso de unidade. Da mesma forma, o poder da música de evocar emoções pode, às vezes, fazer com que grupos opostos deixem suas divergências de lado por um momento, criando espaço para reflexão e diálogo. Imagine um mundo onde uma simples melodia pode acalmar o caos da batalha, incentivando os guerreiros a conversar em vez de lutar. A carga emocional da música, como no caso de Hakon, destaca sua capacidade de tocar corações e mentes, tornando-a uma ferramenta poderosa para mudanças. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção tocante, pense em seu potencial de inspirar a paz. Você sabia que uma vaca pode cruzar com um bisão? Esse incrível híbrido é chamado de bifolo. O bifolo é um ótimo exemplo da diversidade genética animal. Eles herdam características de ambos os pais, geralmente combinando traços únicos na aparência e no comportamento. Embora vacas e bisões pertençam a espécies diferentes, sua semelhança genética permite que produzam descendentes viáveis. Os bifolos costumam ter um corpo robusto, com características que podem lembrar qualquer um dos pais, como um pelo mais denso herdado do bisão. Esses animais também tendem a ter uma alta resistência a condições adversas, uma característica dos bisões. Embora os bifolos não sejam tão comuns e geralmente apareçam em programas de criação especiais, eles mostram a incrível adaptabilidade da natureza. Cientistas e amantes de animais se interessam por híbridos como o bifolo.
pois destacam as possibilidades incomuns no mundo animal. Quais outros híbridos surpreendentes você acha que existem? E se eu te contar sobre a homenagem à Lua? O astronauta da Apollo 17, Eugene Cernan, deixou uma marca tocante na superfície da Lua ao escrever as iniciais de sua filha, TDC, no solo lunar durante sua missão histórica. Esse gesto carinhoso aconteceu em dezembro de 1972, e devido à ausência de vento e clima na Lua, a homenagem de Cernan permanece intacta, talvez por milhares de anos. Imagine a cena, uma vasta paisagem silenciosa, com apenas leves marcas dos astronautas que existirão para sempre. Sempre que olhamos para a Lua, a homenagem de Cernan nos lembra da conexão humana, do amor e da exploração. Esse ato notável mostra que mesmo nos lugares mais desolados, histórias pessoais podem criar um legado duradouro. Enquanto continuamos a explorar o espaço, quem sabe que outras pequenas joias nos aguardam nos corpos celestes? Por que ocorre espionagem corporativa? Em um surpreendente desdobramento, uma secretária da Coca-Cola tentou vender segredos comerciais confidenciais para sua concorrente, Pepsi. Este caso inusitado mostra até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por lucro financeiro. A secretária acreditava que poderia ganhar dinheiro revelando os segredos da Coca-Cola, mas acabou enfrentando sérias consequências. A Pepsi, ao receber a proposta tentadora, agiu corretamente e informou a Coca-Cola. Essa ação não apenas protegeu informações valiosas da Coca-Cola, mas também resultou na prisão da secretária. No final, ela foi condenada a 8 anos de prisão, servindo como um forte lembrete das consequências legais de decisões antiéticas, o que leva as pessoas a arriscar por um ganho rápido. É surpreendente saber que, embora nosso cérebro processe todos os tipos de sensações, ele não possui receptores de dor. Isso significa que o próprio cérebro não sente dor como a nossa pele ou músculos. A dor pode ser sentida nas membranas que protegem o cérebro. Portanto, se você bater a cabeça ou sentir dor de cabeça, o desconforto vem dessas camadas externas ou estruturas próximas, como o couro cabeludo e os ossos, e não do cérebro em si. Essa característica única explica por que algumas cirurgias no cérebro podem ser feitas com o paciente acordado. Os médicos podem operar sem causar dor direta ao cérebro. Curiosamente, isso também significa que lesões cerebrais podem não ser sentidas como a dor típica que experimentamos em outras partes do corpo. Compreender essa complexa relação da percepção da dor ajuda cientistas e médicos a encontrar melhores maneiras de tratar dores de cabeça e outros tipos de dor. O design do nosso cérebro não é incrível? Você pode ficar chocado ao saber que os olhos humanos superam as câmeras. Você sabia que a resolução do olho humano é impressionantes 576 megapixels? Essa qualidade nos permite perceber cores de uma forma que nenhuma câmera consegue, permitindo-nos distinguir até 10 milhões de tons diferentes. Embora a fotografia moderna tenha avançado dramaticamente, até mesmo as câmeras de mais alta qualidade têm dificuldade em replicar a clareza e a profundidade que nossa visão natural oferece. Todos os dias, ao navegarmos pelo nosso entorno, nosso sistema visual nos proporciona uma visão magnífica do mundo, repleta de cores vibrantes e detalhes intrincados, sem nos custar nada. Pense no azul brilhante de um céu de verão, ou nos suaves gradientes de cor durante um pôr do sol. Esses fenômenos são vivenciados em toda a sua glória graças aos nossos olhos notáveis. Eles não são apenas ferramentas para ver, mas portas para experimentar a arte, a natureza e a vida em si. Da próxima vez que você admirar uma paisagem deslumbrante ou uma pintura intrincada, lembre-se de que seus olhos são o instrumento definitivo para absorver a beleza impressionante ao seu redor. Como nossos olhos conseguem tais maravilhas? Por que um posto Shell se destaca? Em Winston-Salem, Carolina do Norte, há um posto de gasolina que não é comum. Ele tem a forma de uma gigantesca concha. Construído na década de 1930, este prédio amarelo vibrante faz parte da estratégia inovadora de branding da Shell Oil. Embora a empresa tenha construído 8 desses postos únicos em todo o país, este é o único que sobreviveu, tornando-se um objeto único e um ponto turístico histórico. Visitantes vêm a este lugar incomum não apenas para abastecer, mas também para tirar fotos e admirar o design vintage, que reflete um pouco da cultura americana. O posto em forma de concha lembra a criatividade da publicidade de uma época passada, e sua preservação destaca a importância de manter esses incríveis patrimônios históricos. Você já viu um posto como este?
É RAF Binbrook realmente mudou o curso da história? Esta fascinante base aérea, inaugurada em 1940, teve um papel crucial durante a Guerra Fria, servindo como um ponto estratégico para várias operações militares. Sede do impressionante 12º Esquadrão, RAF Binbrook ficou famosa pela utilização dos lendários bombardeiros Avro Vulcan. Esses aviões não eram apenas ícones de design, mas também um grande avanço nas tecnologias de aviação, demonstrando os compromissos da Grã-Bretanha com o poder aéreo. Mas a história não para por aí. Durante a Guerra das Malvinas, na década de 1980, RAF Binbrook se tornou uma importante base de apoio para os aviões britânicos, ajudando a manter operações em todo o mundo. A combinação de história e inovação encontrada em Binbrook nos lembra do impacto significativo da base na estratégia e operações militares. Que histórias essas pistas de pouso poderiam contar se pudessem falar? Você sabia sobre o famoso processo judicial de 2001 no Japão? Neste caso surpreendente, que destacou os problemas da discriminação racial, um americano branco ganhou $25 mil após ser impedido de entrar em um estabelecimento apenas por causa de sua raça. Essa ação, movida em Tóquio, mostrou a complexidade das normas culturais e legais sobre raça no Japão na época. Curiosamente, o autor da ação alegou que a recusa violava tanto a legislação japonesa quanto os princípios internacionais de não discriminação. Como resultado desse caso, muitos começaram a questionar a justiça e a inclusão nos negócios em uma sociedade multicultural. Essa vitória legal não apenas resolveu o problema de uma pessoa, mas também gerou discussões sobre relações raciais, direitos humanos e o poder do sistema judiciário na luta contra a discriminação. No final, foi um momento decisivo que inspirou outros membros de minorias a reivindicar seus direitos, trazendo esperança de que mudanças são possíveis, mesmo diante de práticas injustas. Como essas histórias podem abrir caminho para um futuro mais justo? O que realmente impulsiona o sucesso de Markiplier? Antes de se tornar uma sensação no YouTube, Markiplier mergulhou no mundo da engenharia na Universidade de Cincinnati. Sua paixão por jogos e interação com as pessoas o afastou dos livros e das aulas, levando-o a uma decisão ousada: abandonar os estudos e se dedicar totalmente ao seu canal. Começando com vídeos simples, ele criou Let's Plays, que conquistaram o público com seu entusiasmo genuíno e humor. Ao interagir com os fãs e compartilhar suas experiências de jogo, o estilo único e a personalidade carismática de Markiplier tornaram seu canal um dos mais populares no YouTube. Essa decisão não apenas mudou sua vida, mas também inspirou muitos outros a seguirem suas paixões. Sua história prova que, às vezes, correr riscos pode levar a oportunidades incríveis. O que você faria se estivesse diante de uma escolha assim? Em 2011, um jovem de 17 anos da China tomou uma decisão radical. Vendeu um dos seus rins ilegalmente para comprar os últimos gadgets, iPhone e iPad. Encantado com a ideia de ter dispositivos modernos, ele não pensou nas consequências a longo prazo. 10 anos depois, essa escolha resultou em sérios problemas de saúde, destacando os perigos de decisões impulsivas. Este caso não só mostra até onde alguns vão por tecnologia, mas também levanta questões importantes sobre a moralidade do comércio de órgãos e a pressão sobre os jovens em uma sociedade voltada para gadgets. Por que alguém arriscaria sua saúde por bens materiais? Esta história serve como um alerta sobre a importância de valorizar a saúde acima das tendências passageiras. Difícil de acreditar, mas o universo começou com uma explosão. A teoria do Big Bang explica como nosso universo surgiu. Ela sugere que, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo se formou a partir de um estado extremamente quente e denso. Imagine, no início toda a matéria e energia estavam comprimidas em um ponto minúsculo. Então, em um instante, o universo se expandiu e esfriou, permitindo a formação de estrelas e galáxias. Uma das principais evidências dessa teoria é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que os cientistas descobriram na década de 1960. Essa luz fraca preenche o universo e é um remanescente do calor inicial do Big Bang. Além disso, os astrônomos notaram que as galáxias estão se afastando de nós, indicando que o universo continua a se expandir. Portanto, toda vez que você olha para o céu noturno, está olhando para o passado e testemunhando as consequências dessa grande explosão. E se eu disser que há mistérios ao redor de Stonehenge? Este famoso monumento antigo, localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, atrai pessoas há séculos.
Construído por volta de 2500 Cintins a.C., muito antes das grandes pirâmides, Stonehenge é um impressionante exemplo da engenhosidade humana. Imagine comunidades trabalhando juntas, arrastando enormes pedras de várias milhas de distância e organizando-as cuidadosamente em um círculo. Mas por que eles fizeram isso? Alguns acreditam que era um local de adoração ou rituais, enquanto outros pensam que poderia ser um antigo observatório astronômico, alinhado com os movimentos do Sol. Apesar de inúmeras pesquisas, não há uma resposta definitiva que explique seu propósito. As pessoas continuam a visitar Stonehenge, atraídas por seu mistério e beleza, na esperança de desvendar os segredos de nossos antepassados. Portanto, da próxima vez que você pensar nesta impressionante estrutura, lembre-se de que ela guarda não apenas pedras, mas também sussurros de um tempo há muito passado. Fatos surpreendentes sobre a extração de cobalto. O cobalto, usado em muitas baterias recarregáveis, é principalmente extraído na República Democrática do Congo. Infelizmente, os mineradores lá enfrentam condições de trabalho terríveis. Muitos desses corajosos trabalhadores cavam a terra, que pode conter níveis perigosos de radiação, muitas vezes com as mãos nuas. Isso não só coloca em risco a saúde deles, mas também levanta sérias preocupações sobre segurança e trabalho infantil. Surpreendentemente, a demanda por cobalto continua a crescer com a popularidade dos carros elétricos e smartphones, o que gera a necessidade de melhorar as práticas de extração. Iniciativas estão sendo feitas para criar uma cadeia de suprimentos de cobalto mais sustentável e segura, o que pode proteger os mineradores e o meio ambiente. Mas será que essa mudança acontecerá rápido o suficiente para acompanhar a crescente indústria de tecnologia? Você não vai acreditar no que aconteceu em um jogo de beisebol vazio. Em 29 de abril de 2015, ocorreu uma partida incomum da Major League Baseball, quando o Baltimore Orioles enfrentou o Chicago White Sox em um estádio Camden Yards sem espectadores. Devido a distúrbios civis em Baltimore, as autoridades decidiram fechar o estádio para o público, criando uma atmosfera estranha de silêncio durante todo o jogo. A partida terminou com a vitória dos Orioles por 8-2, marcando um momento significativo na história do esporte. Os fãs lembraram do poder do esporte em unir as pessoas, mas esse jogo se tornou um lembrete vívido dos problemas enfrentados pelas comunidades. A ausência de torcedores alterou a dinâmica que os jogadores costumam contar, e a vitória teve um sabor diferente. Este jogo se tornou um símbolo de resistência e reflexão, destacando como o esporte pode se entrelaçar com questões sociais mais amplas. O que você acha que os jogadores sentiram sem o apoio dos fãs? Você já viu um nadador patinador como Kohara? Kohara é um nadador diferente, que também se destaca como um talento excepcional no patinação artística. A combinação dessas habilidades o torna único nos esportes aquáticos. Muitas vezes os atletas se destacam em uma única disciplina, mas Kohara quebra estereótipos, deslizando graciosamente na água e mostrando um incrível atletismo. Por outro lado, Karela é outro nome que merece atenção no mundo da natação, conhecido por sua habilidade excepcional em enfrentar correntes desafiadoras e competições rápidas. Karela treina arduamente, sempre expandindo os limites de suas capacidades na piscina. Ambos os atletas representam a força da dedicação e a alegria de dominar várias habilidades. Eles personificam o espírito de equipe e a fraternidade esportiva, inspirando muitos jovens nadadores e patinadores. Imagine quantas horas eles passam se preparando, aperfeiçoando seus movimentos e técnicas. O mundo da natação competitiva e da patinação artística está cheio de surpresas, e atletas como Kohara e Karela provam que paixão e perseverança podem levar a conquistas incríveis. Quem sabe, talvez você também queira se inspirar e tentar isso. E se eu disser que o nome João é histórico? Ao longo de mais de 4 séculos, o nome João apareceu na história, ganhando enorme popularidade e significado. Especialmente no budismo, esse nome tem um profundo ressonância. Na verdade, João é frequentemente visto como uma ponte entre diferentes culturas, devido ao seu uso em várias línguas e tradições. No budismo, os nomes têm um significado espiritual, e João reflete qualidades como sabedoria e compaixão.
Por isso você pode encontrar variações do nome João por toda a Ásia, de Jian a Jean, cada uma ligada a uma rica história e ensinamentos filosóficos. Esse nome não apenas sobreviveu a gerações, mas também prosperou, frequentemente associado a personalidades e pensadores influentes. Pense em quantos Joãos impactaram nosso mundo. Com um legado tão significativo, é interessante refletir sobre como um nome simples pode abranger culturas e séculos, não é mesmo? É verdade que não conseguimos lamber o cotovelo? Esse fato curioso deixou muitas pessoas intrigadas e gerou vários desafios, mas a resposta está na estrutura única do nosso corpo. A maioria das pessoas não tem flexibilidade e comprimento de braços suficientes para isso, já que o comprimento médio do braço humano é muito curto. A forma das nossas articulações também é importante. Nossos cotovelos se dobram de um jeito que limita o movimento, mas ainda assim permitem que façamos muitas outras coisas. Curiosamente, apenas uma pequena parte da população, geralmente com articulações extremamente flexíveis, consegue fazer isso. Esse desafio divertido se tornou um tema popular nas redes sociais, fazendo com que as pessoas queiram tentar e ver se conseguem. Embora tentar lamber o cotovelo possa causar risadas, também destaca as incríveis características do funcionamento do nosso corpo. Você já tentou fazer isso? Você consegue adivinhar o que realmente move nossos antigos calendários? Arqueólogos em Göbekli Tepe, na Turquia, descobriram recentemente o calendário mais antigo do mundo, com quase 13 mil anos. Essa descoberta revolucionária inclui elaboradas esculturas em enormes colunas de pedra, que mostram um avançado calendário solar lunar. Especialistas acreditam que esse calendário antigo era usado não apenas para marcar o tempo, mas também para observar eventos celestiais, como a passagem de um cometa que ocorreu por volta de 10.850 a.C. Imagine como os primeiros habitantes de Göbekli Tepe olhavam para o céu, fazendo conexões entre as estrelas e seu cotidiano. Essa descoberta ilumina como nossos antepassados compreendiam seu mundo e marcavam a passagem do tempo, abrindo caminho para os calendários que usamos hoje. O que mais pode estar escondido nas pedras antigas, aguardando para ser descoberto? O que realmente influencia a escolha das comunicações digitais? No mundo digital, o termo chamada significa desconectar um número de telefone, uma função poderosa que permite aos usuários controlar suas comunicações. Imagine um mundo onde você pode decidir quem pode entrar em contato com você com apenas um clique. Essa capacidade de se desconectar é importante para manter a privacidade e reduzir interrupções indesejadas. Quando você faz uma chamada nesse contexto, não está apenas se conectando a alguém. Você também está estabelecendo seus limites na era digital. É como um interruptor pessoal que ajuda a desligar distrações quando você precisa se concentrar ou encontrar paz. Com o rápido avanço da tecnologia, entender essas ferramentas se torna essencial para o nosso dia a dia. Além disso, saber controlar suas comunicações pode levar a relacionamentos mais saudáveis e menos estresse. Quem não gostaria disso? Portanto, da próxima vez que você ouvir o termo chamada, pense em como ele ajuda você a se comunicar nas suas condições. Você já parou para pensar em como a gravata influencia seu cérebro? Usar uma gravata pode parecer um detalhe insignificante no seu visual, mas na verdade, ela pode afetar a circulação sanguínea no cérebro. Estudos mostram que gravatas muito apertadas podem reduzir o fluxo de sangue em até 7,5%. Isso não é apenas um pequeno desconforto, pode causar tontura ou mal-estar. Quando o pescoço fica comprimido, as artérias que levam sangue ao cérebro se estreitam, limitando a chegada de oxigênio e nutrientes a esse órgão tão importante. Muitas pessoas usam gravatas em eventos formais ou no trabalho, mas esse fato pode fazer você refletir sobre quão apertada você a amarra. Vale lembrar que uma gravata mais solta pode ajudar a manter a circulação normal, permitindo que você se sinta alerta e disposto ao longo do dia. Então, da próxima vez que você se vestir, você vai escolher o estilo ou afrouxar um pouco a gravata? Essa pequena mudança pode ter um grande impacto no seu bem-estar. Você sabia que em 1980 a China implementou uma lei polêmica que limitava as famílias a terem apenas um filho para conter o rápido crescimento populacional? Essa política teve um grande impacto na sociedade chinesa, alterando a estrutura familiar e causando um desequilíbrio significativo entre os gêneros, já que muitas famílias preferiam ter filhos homens em vez de filhas.
Por mais de 30 anos, milhões de casais sentiram pressão para se conformar, o que em alguns casos levou a abortos forçados e esterilizações. No entanto, o governo começou a perceber as consequências a longo prazo, como o envelhecimento da força de trabalho e a queda na taxa de natalidade. Por isso, em 2015, a política do filho único foi oficialmente revogada, permitindo que os casais tivessem 2 filhos. Desde 2021, as famílias podem ter até 3 filhos. Essa mudança visa revitalizar a população e apoiar o crescimento econômico, transformando a vida familiar na China. Como isso afetará as futuras gerações? Um fato interessante sobre as moléculas de água. Em uma colher de chá de água, há cerca de 1,5 bilhão de moléculas de água, o que mostra o quão pequenas e numerosas elas são, sendo os blocos fundamentais da vida. Imagine uma colher de chá, que parece pequena e simples, mas contém um universo de moléculas trabalhando juntas para sustentar a vida na Terra. Cada molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando o conhecido H2O. Apesar de seu tamanho diminuto, essas moléculas desempenham um papel crucial em processos como a regulação da temperatura e o transporte de nutrientes em nosso corpo. Essa complexidade surpreendente destaca que até as menores quantidades de matéria estão cheias de detalhes incríveis. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que não está apenas bebendo um líquido. Você está mergulhando em um mundo vibrante de moléculas cheias de atividade. Não é incrível? Você sabia disso sobre os créditos dos filmes? O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, é famoso não só pela sua história épica e efeitos visuais impressionantes, mas também por ter os créditos mais longos da história do cinema. A duração desses créditos ultrapassa 10 minutos e homenageia o incrível elenco e a equipe que deram vida à Terra-média. Em um mundo onde muitos filmes apressam os créditos em 1 ou 2 minutos, essa duração recorde se destaca como uma verdadeira homenagem à colaboração imensa no processo de criação do filme. Normalmente, os créditos incluem os nomes dos atores, diretores, produtores e muitos outros que trabalharam nos bastidores. Esses créditos longos permitem que os espectadores reconheçam o trabalho de milhares de pessoas, desde iluminadores até designers de figurinos. Então, da próxima vez que você ficar sentado enquanto os créditos rolam, lembre-se de que esses 10 minutos não são apenas um preenchimento. Eles contam sobre os incontáveis esforços e a criatividade que se uniram para criar uma obra-prima cinematográfica. Não é incrível quanto trabalho é necessário para fazer um filme? Você pode acreditar que uma barata pode viver sem cabeça? Esse inseto incrível demonstra uma resistência impressionante, conseguindo sobreviver por várias semanas após perder a cabeça. As baratas têm uma habilidade única de funcionar sem cabeça, devido à sua fisiologia. Ao contrário dos humanos, o cérebro delas não é centralizado, mas sim distribuído por todo o corpo, permitindo controlar funções vitais, como movimento e alimentação, mesmo sem a cabeça. Curiosamente, a cabeça da barata é principalmente necessária para comer e beber. Então, no final, o inseto morrerá de sede se não conseguir obter comida ou água. Enquanto a maioria de nós teria dificuldades para sobreviver nessas condições, as baratas existem há milhões de anos, se adaptando a diferentes ambientes e desafios. Sua resistência impressionante as torna uma das criaturas mais resistentes do planeta. Então, da próxima vez que você ver uma correndo pelo chão, lembre-se de quão resilientes esses seres realmente são. Vamos entender a verdade sobre os cadernos de controle. Antigamente, eles eram essenciais para acompanhar nossas contas bancárias, mas nos anos 2000 desapareceram, quando o banking online e os aplicativos móveis se tornaram populares. Imagine folheando páginas para ver suas transações, mas com a chegada dos smartphones, a conveniência se tornou prioridade. O banking online nos permitiu verificar saldos, transferir dinheiro e pagar contas instantaneamente, sem precisar ir ao banco ou usar um caderno. Essa mudança também se alinhou ao nosso ritmo acelerado de vida, oferecendo recursos como notificações por mensagem e ferramentas de planejamento financeiro diretamente em nossos dispositivos. Embora algumas pessoas ainda sintam falta dos registros físicos, a maioria de nós abraçou a revolução digital. Você se lembra da última vez que usou um caderno de controle? Ou você já se adaptou completamente à era dos serviços bancários na ponta dos dedos? Pronto para descobrir os segredos do grande colisor de hadrons?
Esta incrível máquina está localizada em um túnel de 27 quilômetros sob a fronteira da França e da Suíça e é a maior do mundo. Ela é operada pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ou CERN. O Grande Colisor de Hadrons não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma ferramenta importante para entender nosso universo. Acelerando minúsculas partículas a velocidades incríveis, os cientistas recriam condições semelhantes às que existiam logo após o Big Bang. Isso permite que os pesquisadores explorem questões fundamentais sobre matéria, energia e o início de tudo que conhecemos. Uma de suas descobertas mais famosas foi a partícula de Higgs, às vezes chamada de partícula de Deus, que ajuda a explicar por que as partículas têm massa. É como resolver um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça revela mais sobre como o universo surgiu. Então, quais mistérios o Grande Colisor de Hadrons nos ajudará a desvendar a seguir? Você pode se surpreender. Tomates são frutas. Embora muitos considerem tomates como legumes devido ao seu uso em saladas e molhos, na verdade, eles pertencem à categoria das frutas. Mais especificamente, fazem parte da família das solanáceas, que também inclui batatas e berinjelas. Os tomates vêm em várias cores, do vermelho vibrante ao amarelo ensolarado e até mesmo ao roxo profundo. Além de sua aparência atraente, eles são ricos em nutrientes essenciais, especialmente vitamina C e poderosos antioxidantes que podem fortalecer seu sistema imunológico. Não importa se você os come crus em saladas, os cozinha em molhos ou os mistura em um suco refrescante, os tomates são uma escolha deliciosa e saudável. Então, da próxima vez que você estiver cozinhando, lembre-se, ao cortar esse suculento tomate, você está realmente desfrutando de um dos frutos da natureza. E se eu contar sobre a internação dos japoneses americanos? Após o ataque inesperado a Pearl Harbor em 1941, o governo do Zuccarelli tomou a decisão polêmica de forçar mais de 120 mil japoneses americanos a se mudarem para campos de internamento. Essa decisão foi motivada pelo medo e desconfiança, já que muitos americanos acreditavam erroneamente que pessoas de origem japonesa poderiam ser espiões ou inimigos. Como resultado, famílias inteiras perderam suas casas, negócios e modos de vida da noite para o dia. Curiosamente, americanos de origem alemã ou italiana, em sua maioria, evitaram esse tipo de tratamento durante a guerra, o que destaca a desigualdade racial na forma como o governo tratava seus cidadãos. Os campos de internamento eram frequentemente localizados em áreas remotas, cercados por arame farpado e guardas, e a vida nesses campos era cheia de dificuldades. Hoje, essa página sombria da história americana serve como um importante lembrete dos perigos do preconceito e da importância de proteger os direitos civis, especialmente em tempos de crise. Você já se perguntou por que algumas pessoas precisam de menos sono? Pesquisas mostram que algumas pessoas têm uma mutação única em um gene que as permite dormir apenas 4 a 6 horas por noite, sem sentir cansaço ou ter problemas de saúde. Essa condição, conhecida como sono curto, ajuda essas pessoas a manterem-se mentalmente alertas e fisicamente ativas. Cientistas descobriram uma mutação específica no gene DSE2, que é a causa desse fenômeno incrível. Esse gene parece influenciar nosso relógio biológico interno, determinando as diferentes necessidades de sono entre as pessoas. Compreender como essa mutação funciona não só revela segredos sobre o sono, mas também explica por que alguns conseguem funcionar bem com menos descanso. Essas informações podem mudar nossa visão sobre hábitos de sono e recomendações de saúde. Então, talvez essa mutação genética seja a chave para uma vida mais produtiva? Muitos não sabem, mas plantas podem se tornar transparentes. Ao remover a clorofila da planta, você pode transformá-la em uma versão surpreendentemente transparente de si mesma. A clorofila é o pigmento verde responsável pela fotossíntese, que permite que as plantas absorvam a luz solar e cresçam. Quando esse pigmento é removido, você pode ver a bela estrutura interna da planta. É possível observar uma rede complexa de veias e estruturas que sustentam sua vida. Esse processo não só revela a anatomia da planta, mas também mostra como a natureza é ao mesmo tempo complexa e fascinante. A planta transparente ilustra as importantes conexões entre as células, ajudando a transportar água e nutrientes. É como olhar por trás das cortinas e ver o que faz a planta funcionar. Imagine ter em sua mesa uma folha transparente que mostra um mundo oculto, normalmente inacessível aos olhos.
Essa técnica é frequentemente usada em pesquisas científicas, mas também pode ser um projeto científico interessante. Quer tentar você mesmo? Por que Chichén Itzá tem 365 degraus? Esta pirâmide icônica, símbolo da antiga civilização maia, não é apenas uma maravilha arquitetônica, ela também é um incrível calendário. Composta por 365 degraus, a pirâmide reflete o número total de dias no ano, demonstrando o notável conhecimento astronômico dos maias. Cada um dos 4 lados tem 91 degraus, e se adicionarmos um degrau no topo, teremos 365. Esse design inteligente mostra como os maias estavam em harmonia com o mundo ao seu redor, compreendendo os ciclos solares e lunares muito antes da tecnologia moderna. A pirâmide servia não só como templo, mas também como um marco temporal, alinhando-se com eventos importantes como os equinócios. Nesses momentos, as sombras projetadas pela pirâmide criam a ilusão de uma serpente em movimento, um espetáculo que marca o retorno do sol. A habilidade dos construtores da pirâmide de Chichén Itzá continua a impressionar até hoje. Quem poderia imaginar que estruturas antigas poderiam nos contar tanto sobre o tempo? Você sabia sobre a gigantesca borboleta Atlas? Este inseto incrível é a maior borboleta do mundo, com uma envergadura de até 30 centímetros. Ela vive nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia e na Malásia. A borboleta Atlas não é apenas grande, mas também bonita, com padrões vibrantes e complexos. Essas cores impressionantes a ajudam a se camuflar nas cores vivas da floresta tropical, protegendo-a de predadores. A borboleta Atlas é interessante não só pelo seu tamanho, mas também pelo seu ciclo de vida. Na fase de lagarta, elas se alimentam de várias folhas, e quando se transformam em borboletas, saem de um casulo que é maior do que o de muitas outras espécies. Seus corpos peludos e massivos, e suas cores brilhantes, impressionam todos que as encontram na natureza. Imagine como é ver uma delas ao vivo. Que espetáculo inesquecível! A borboleta Atlas realmente se destaca no mundo dos insetos, não é? Vamos revelar a verdade sobre a vespa tarântula. Essa grande vespa, encontrada em algumas partes da América, é conhecida não só pelo seu tamanho, mas também pela picada extremamente dolorosa. É tão dolorosa que uma vez uma revista recomendou que quem fosse picado se deitasse e gritasse para evitar mais ferimentos. A picada da vespa tarântula está entre as sensações mais agonizantes do reino animal, e aqueles que a sentiram a descrevem como uma dor intensa e ardente que dura várias horas. Essa vespa não tem uma picada tão dolorosa à toa. Isso faz parte do seu ciclo de vida único. Elas paralisam a tarântula com a picada e colocam ovos dentro da aranha em defesa. Quando as larvas eclodem, elas se alimentam da tarântula por dentro. Embora sua picada possa ser assustadora, essas vespas desempenham um papel importante no controle da população de aranhas, mostrando o delicado equilíbrio da natureza. Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer. Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. Você já se perguntou por que os zoroastrianos usam o Templo do Céu? Essa tradição única de sepultamento, praticada pelos zoroastrianos em Mumbai, Índia, consiste em colocar os mortos em torres de silêncio especialmente construídas. Essas torres são abertas para o céu, permitindo que os abutres se alimentem dos corpos, o que demonstra seu profundo respeito pela natureza. Os zoroastrianos acreditam que a terra e o fogo são elementos sagrados que devem permanecer puros da morte. Em vez de enterrar ou cremar seus entes queridos, eles escolhem esse método para honrar tanto os falecidos quanto o meio ambiente. É uma visão fascinante de como diferentes culturas lidam com a morte e quais valores consideram importantes, em uma época em que a maioria das práticas funerárias envolve caixões elaborados e serviços fúnebres.
A simplicidade e a consciência ambiental da tradição do Templo do Céu se destacam. Isso levanta a questão: como nossas próprias práticas funerárias refletem nossas crenças sobre a vida e a morte? Fato surpreendente sobre a comunidade japonesa no Brasil. O Brasil abriga a maior diáspora japonesa fora do Japão, com mais de 1 milhão de pessoas de origem japonesa. Essa comunidade vibrante enriqueceu a cultura brasileira, trazendo pratos deliciosos como o sushi, que se tornaram populares em todo o país. Além da culinária, eles trouxeram tradições, como o Ano Novo japonês, celebrado com festas que misturam elementos japoneses e brasileiros. A influência chega até a linguagem. Muitos brasileiros começam a usar expressões japonesas ou a aprender o idioma por curiosidade. É incrível como essa mistura de culturas cria uma identidade única, ressaltando a beleza da diversidade. Portanto, da próxima vez que você saborear sushi no Brasil ou participar de um festival japonês, lembre-se de que isso é um testemunho dos laços fortes entre os dois povos, como as culturas se unem para criar algo novo. Você sabia que a tribo Doni, localizada em Papua, Indonésia, possui um ritual de luto muito especial? As mulheres dessa tribo costumam cortar a ponta dos dedos para expressar sua dor após a perda de um ente querido. Essa prática, que está se tornando rara, foi historicamente um forte símbolo de tristeza, visível nas mãos de muitas mulheres da tribo. Quando um membro da família morria, era comum que a mulher sacrificasse parte de seu dedo como sinal de luto, criando uma expressão tangível de sua profunda dor emocional. Cada ponta de dedo cortada contava uma história de amor e perda, ressaltando o rico patrimônio cultural da tribo. Hoje, com a modernização e a adaptação das novas gerações a novos costumes, esse tocante ritual está gradualmente desaparecendo. No entanto, as histórias e significados por trás dele nos lembram das diversas maneiras como diferentes culturas expressam seu luto. Será que entender essas tradições mudará nossa percepção sobre a dor? E se eu disser que existem milhões de aplicativos? As plataformas da Apple e Android oferecem uma incrível variedade de aplicativos, e os usuários podem encontrar de tudo, desde jogos e redes sociais até ferramentas educacionais e aplicativos para aumentar a produtividade. Esse boom de aplicativos é um sinal da era digital, mostrando como a tecnologia transformou nosso dia a dia. Por exemplo, um rápido olhar para o seu smartphone revela inúmeras opções para se comunicar com amigos, gerenciar tarefas ou até aprender um novo idioma. Cada aplicativo é feito para atender necessidades específicas, tornando o acesso à informação e ao entretenimento mais fácil do que nunca. Com tantas opções, as pessoas podem personalizar suas experiências online de acordo com seu estilo de vida, preferências e interesses. A força dos aplicativos não está apenas em sua quantidade, mas também em como eles melhoram nossa interação com o mundo ao nosso redor. Como seus aplicativos favoritos mudaram sua rotina diária. Você já pensou como lesões podem mudar a história? Durante sua presidência, John F. Kennedy enfrentou um grande desafio ao sofrer uma lesão na virilha, que o obrigou a usar um suporte que limitava seus movimentos. Isso dificultava sua capacidade de reagir rapidamente. Curiosamente, durante a tentativa de assassinato em Dallas em 1963, alguns historiadores acreditam que essa lesão pode ter sido crucial para salvar sua vida. Se Kennedy pudesse se mover mais livremente, talvez ele tivesse se esquivado das balas instintivamente. Em vez disso, o suporte o manteve em uma posição mais estável, o que pode ter ajudado a evitar os tiros. Essa reviravolta do destino mostra como problemas pessoais, que parecem pequenos, podem ter consequências enormes, moldando o curso da história. É um lembrete da imprevisibilidade da vida e de como nossas dificuldades físicas às vezes levam a resultados inesperados. Você sabia que as plantas podem ouvir a água corrente? Pesquisas recentes revelam um fenômeno incrível relacionado a certas plantas chamadas Tana-Man. Essas plantas únicas têm a capacidade de captar o som da água próxima. Quando ouvem esse som, elas conseguem mudar seus padrões de crescimento, direcionando as raízes para fontes de água, mesmo que não consigam alcançá-las. Essa adaptação surpreendente permite que o Tana-Man prospere em condições difíceis, onde a água é escassa. É como se tivessem um sistema de radar embutido que as guia e ajuda na sobrevivência. Essa habilidade mostra que as plantas são mais sensíveis do que pensamos, reagindo ao ambiente de maneiras complexas. Na próxima vez que você estiver na natureza, pense em como algumas plantas podem ouvir as fontes de água. A natureza não é cheia de surpresas?
Você sabia que Paris Hilton perdeu parte da herança? Em uma reviravolta inesperada, a herdeira da fortuna dos hotéis Hilton perdeu parte de sua riqueza quando seu avô, o Barão Hilton, decidiu deserdá-la. Essa decisão foi relacionada a um escândalo em 2003, quando um vídeo íntimo dela gerou muita polêmica. A rede de hotéis Hilton tem uma história interessante, fundada em 1919 por seu antepassado, Conrad Hilton. Ele criou um império multimilionário que continua a prosperar por décadas. No entanto, Paris não ficou parada. Em vez disso, ela fez seu próprio caminho, tornando-se famosa com seu reality show The Simple Life. Além disso, ela construiu um negócio de perfumes de sucesso que lhe rendeu milhões. Com muito trabalho e determinação, Paris Hilton mostrou que, apesar das dificuldades familiares, ela pode definir sua própria identidade e ter sucesso em seus próprios termos. Acredite ou não, Gino Bartali foi um herói. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse notável ciclista italiano usou sua paixão pelo esporte para salvar muitas vidas. Bartali se tornou um inesperado defensor dos judeus que viviam com medo sob o regime nazista. Ele astutamente escondia documentos falsos no quadro de sua bicicleta, atuando como um mensageiro secreto entre Florença e Assis. Cada viagem era cheia de perigos, pois o risco de ser pego era alto. No entanto, Bartali continuou, entregando documentos vitais para aqueles que mais precisavam. Ele não apenas entregava documentos, ele também abrigava amigos e familiares em sua casa, mostrando uma coragem e bondade extraordinárias. Seus atos corajosos nos lembram que heróis podem surgir nas situações mais inesperadas e que o espírito de humanidade pode brilhar mesmo nos tempos mais sombrios. Quantas vidas ele realmente salvou, arriscando a sua? Você já se perguntou por que o ornitorrinco é tão especial? Esse mamífero único que vive na Austrália se destaca por várias razões fascinantes. Primeiro, ele tem um bico parecido com o de um pato, que o ajuda a procurar comida na água, onde se alimenta principalmente de insetos e pequenos crustáceos. Ao contrário da maioria dos mamíferos, o ornitorrinco coloca ovos, o que o torna um dos poucos mamíferos ovíparos, conhecidos como monotremados. Mas isso não é tudo. Essa criatura intrigante possui um pelo macio e denso que mantém o calor na água fria. E ainda mais surpreendente, os machos têm esporões venenosos nas patas traseiras, que usam para se defender, especialmente durante brigas com rivais. Esses esporões podem causar uma picada dolorosa, provando que, apesar de sua aparência fofa, o ornitorrinco sabe se defender. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem da Austrália, lembre-se do ornitorrinco e de suas incríveis adaptações que o tornam verdadeiramente único. Na Nova Zelândia, um jovem de 15 anos construiu o maior piano do mundo, com 5,5 metros de comprimento e 85 teclas. Este impressionante instrumento, feito com habilidade e paixão, mostra a criatividade e as ambições da juventude. Imagine tocar em um piano que é mais longo do que um quarto comum. Este piano não só representa talento musical, mas também serve como um lembrete inspirador de que a idade não limita a inovação. Cada nota tocada nele soa como uma harmonia de habilidade e entusiasmo juvenil. O projeto exigiu planejamento cuidadoso e dedicação, destacando como a determinação pode levar a conquistas extraordinárias. Este enorme piano simboliza o potencial, inspirando outros jovens criadores a seguirem seus sonhos, o que você criaria se não houvesse limites. Você sabia que os humanos são seres únicos e cuidadosos? Ao contrário de outras espécies, as crianças humanas precisam de cuidados prolongados até a adolescência. Esse longo período de dependência, que dura em média cerca de 18 anos, nos diferencia dos outros animais. Por exemplo, um cervo jovem pode ficar em pé e correr poucas horas após o nascimento, enquanto um bebê humano é completamente indefeso por meses. Essa dependência prolongada de cuidadores permite o desenvolvimento de funções cerebrais complexas e habilidades sociais, pois as crianças absorvem a linguagem, a cultura e as habilidades de seus pais e do ambiente. Essa abordagem única à parentalidade moldou as sociedades humanas, enfatizando os laços emocionais e a criação conjunta das crianças. O cuidado a longo prazo não só apoia o crescimento individual, mas também fortalece os laços familiares e comunitários. Não é incrível como nossa natureza cuidadosa influenciou nossa evolução e moldou nossas vidas? O que realmente acontece quando as cidades enfrentam crises?
Na Alemanha, um recente acidente com vítimas destacou as dificuldades da vida urbana em situações de emergência. Esses eventos não apenas testam a resistência dos serviços de emergência, mas também mostram o impacto profundo na sensação de segurança da comunidade. Em momentos de crise como este, moradores e autoridades precisam se unir rapidamente para uma resposta eficaz, seja em atendimento médico, apoio à saúde mental, ou simplesmente ajudando os afetados. Essa atmosfera, muitas vezes, gera um sentimento de solidariedade e recuperação conjunta. Além disso, planejadores urbanos e políticos podem revisar as medidas de segurança e os protocolos de emergência para estarem melhor preparados para futuros incidentes, ressaltando a importância da resiliência no planejamento urbano. A forma como as comunidades lidam com essas situações desafiadoras pode, em última análise, moldar sua identidade e força diante das dificuldades. O que o Homem do Machado de Nova Orleans amava? Entre 1918 e 1919, um famoso assassino conhecido como o Homem do Machado espalhou o medo em Nova Orleans. No entanto, sua história sombria tem um detalhe interessante. Ele poupava as casas onde tocava música jazz, seu gênero favorito. Esse fato intrigante nos dá uma ideia da mente do criminoso, que aparentemente apreciava melodias de jazz. Os moradores colocavam seus discos de jazz na esperança de que a música ao vivo os protegesse de seu machado. O reinado do Homem do Machado resultou em várias prisões e grande pânico, mas a conexão com o jazz criou um momento cultural único. Enquanto os músicos tocavam suas melodias animadas a noite toda, eles não apenas entretinham, mas também proporcionavam uma sensação de proteção contra o perigo. Até hoje, o Homem do Machado continua sendo uma figura enigmática na história do crime, e seus critérios incomuns para a clemência adicionam uma camada estranha a essa já fascinante história de medo e música. Como o jazz ajudou a proteger as pessoas dos horrores. Você sabia que as primeiras bicicletas não tinham pedais? A evolução das bicicletas é impressionante e reflete a combinação de inovação e necessidades em mudança. A primeira bicicleta, chamada de draisiana, surgiu no início do século XIX e não tinha pedais. Em vez disso, os ciclistas empurravam-se com os pés no chão, equilibrando-se em duas rodas. Com o tempo, os inventores introduziram um sistema de pedais, revolucionando a forma de se locomover. Na década de 1860, surgiu o penny farthing, uma bicicleta com uma roda dianteira grande que oferecia velocidade, mas era difícil de controlar. Logo, os designs se tornaram mais práticos, levando à criação da bicicleta segura, no final dos anos 1800, com rodas de tamanhos iguais e um quadro resistente. Esse design é a base das bicicletas modernas que você vê hoje, equipadas com marchas, assentos confortáveis e freios para segurança. As bicicletas mudaram não apenas a forma de se locomover, mas também representaram um grande avanço no transporte pessoal. Considerando o quanto elas evoluíram, como será a próxima fase dessa evolução? Você já se perguntou por que a velocidade dos navios é medida em nós? A velocidade dos navios é medida em milhas náuticas, chamadas nós, devido a tradições históricas que remontam ao século XVII. Naquela época, os marinheiros usavam um dispositivo engenhoso chamado log para medir a velocidade de suas embarcações. Esse dispositivo consistia em uma corda longa com nós, espaçados uniformemente. Os marinheiros jogavam a ponta da corda para fora do barco e deixavam-na solta, contando quantos nós passavam por suas mãos em um determinado tempo. Cada nó representava uma milha náutica por hora. Esse método era simples e eficaz, permitindo que os marinheiros se orientassem com precisão nos vastos oceanos. Hoje, apesar do avanço da tecnologia, a terminologia permaneceu a mesma, conectando os marinheiros modernos ao seu passado aventureiro. Não é incrível como a história influencia nossa vida cotidiana? Canhotos são raros, apenas 10% de nós. Você sabia que os canhotos representam apenas uma pequena parte da população? No mundo, cerca de 10% das pessoas são canhotas, e curiosamente, há mais homens do que mulheres entre eles. Isso significa que, se você é canhoto, pertence a um clube único. Cientistas ainda discutem as razões dessa raridade, mas algumas teorias sugerem que a genética desempenha um papel importante. Canhotos vivendo em um mundo criado principalmente para destros, muitas vezes desenvolvem habilidades e perspectivas únicas. Desde o uso de tesouras até a prática de esportes, os canhotos enfrentam desafios adicionais, mas muitos deles têm sucesso, se adaptando de maneiras criativas.
Além disso, ser canhoto pode ser uma fonte de inspiração. Figuras históricas famosas como Leonardo da Vinci e Albert Einstein eram canhotos. Então, da próxima vez que você encontrar um canhoto, lembre-se de que eles fazem parte de uma minoria incrível. Não é legal? O que você acha dessa característica interessante? Você já se perguntou por que Miyamoto prefere caminhar em vez de dirigir? Shigeru Miyamoto, o gênio por trás de jogos icônicos como Donkey Kong e Super Mario Bros., sempre teve uma abordagem única para a vida, até mesmo em como se desloca. Quando a Nintendo sugeriu que ele usasse carro, por questões de segurança, ele não aceitou. Em vez disso, Miyamoto preferia ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, acreditando que esses meios de transporte o ajudavam a sentir melhor o mundo ao seu redor. Ao optar por caminhadas ou passeios de bicicleta, ele podia observar o mundo, buscar inspiração e aproveitar as pequenas alegrias da vida. Essa preferência reflete seu espírito brincalhão e criativo, que se manifesta em seus jogos. As experiências diárias que ele vivia a pé provavelmente alimentavam sua criatividade e contribuíam para a criação de mundos vibrantes onde seus personagens habitam. Então, da próxima vez que você estiver se divertindo nas aventuras de Mario, lembre-se do homem que caminhou em busca de sua inspiração. Acredite ou não, mas aviões e carros compartilham a estrada. Em Gibraltar, um pequeno território britânico no sul da Espanha, um sistema de transporte único criou uma combinação fascinante de viagens. Aqui, a pista de pouso e decolagem cruza a estrada principal, o que significa que carros e aviões precisam coexistir com cuidado. Imagine, quando um avião decola ou pousa, os semáforos param os carros para permitir que o avião atravesse a estrada com segurança. Esse esquema inusitado não é apenas uma novidade, é uma parte importante da infraestrutura de Gibraltar. Com espaço limitado, um design inteligente maximiza a funcionalidade da área, mas também exige que os motoristas fiquem atentos. Turistas que visitam Gibraltar frequentemente param por um momento para observar um grande avião passando pela mesma estrada que eles estão usando. É uma experiência única na estrada, combinando o emocionante mundo da aviação com a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você pensar em sistemas de transporte únicos, lembre-se de Gibraltar e da fascinante interação entre seus aviões e carros. Adivinhe qual é a montanha mais alta da Europa? Essa rota desafiadora de escalada, conhecida como Subida ao Mont Blanc, não só oferece vistas incríveis, mas também é a montanha mais alta da Europa. Patrocinado pela Red Bull, este evento reuniu os melhores alpinistas do mundo, mostrando suas habilidades e força em um terreno difícil. O patrocínio não apenas garantiu apoio financeiro, mas também atraiu atenção para os alpinistas, elevando sua reputação na comunidade. Imagine a emoção de escalar rochas que tocam o céu e a adrenalina correndo em suas veias. Com suas paredes íngremes e clima imprevisível, o Mont Blanc desafia até os mais experientes aventureiros. Ao enfrentarem essa rota difícil, os alpinistas lidam com provas físicas e psicológicas, contando com trabalho em equipe e estratégia. É uma celebração da determinação e coragem humanas. Este evento reflete a essência dos esportes radicais e inspira, unindo alpinistas de diferentes partes do mundo na busca pela conquista do cume. Então, o que você acha de escalar a montanha mais alta da Europa? E se eu disser que compartilhar vídeos pode despertar a curiosidade? Quando você encontra um vídeo interessante sobre ciência, história ou natureza, pode compartilhá-lo com amigos e abrir um mundo de descobertas. Por exemplo, se seus amigos gostam do espaço, ao enviar um vídeo empolgante sobre o último rover em Marte, você pode gerar horas de discussões e aprendizado. Conversar com amigos dessa forma não só aprofunda a compreensão deles, mas também torna o processo mais divertido. Quando todos assistem e discutem juntos, surgem diferentes pontos de vista, ajudando cada um a refletir mais sobre o tema. E a melhor parte? Compartilhar o link pelas redes sociais ou aplicativos de mensagens é muito fácil. Então, da próxima vez que você encontrar um vídeo fascinante, pense em como pode compartilhar essa faísca de curiosidade com os outros. Afinal, aprender se torna ainda mais divertido quando é uma aventura em grupo. Você não vai acreditar que isso é sobre o maior cemitério. O Wadi al-Salam, no Iraque, não é apenas um lugar de sepultamento. É o maior cemitério do mundo, ocupando incríveis 6 km². Imagine só. Essa vasta área abriga milhões de corpos, tornando-se um local de descanso tranquilo, que muitas pessoas ainda reverenciam hoje. A cada ano, cerca de 500 mil novos sepultamentos acontecem aqui, refletindo a profunda conexão das famílias com seus entes queridos.
Localizado na cidade de Najaf, o Wadi al-Salam serve não apenas como cemitério, mas também como um local de peregrinação para muitos muçulmanos xiitas, que o consideram um território sagrado. O cemitério apresenta uma paisagem única de túmulos, santuários e memoriais, e não é raro ver famílias cuidando das sepulturas de seus antepassados. Com sua rica história e significado cultural, o Wadi al-Salam continua a atrair atenção e interesse de todo o mundo. Na pequena vila de Kodini, no estado de Kerala, acontece algo surpreendente. Nos últimos décadas, mais de 400 pares de gêmeos nasceram nesta comunidade vibrante, o que é incrível, considerando que há cerca de 2.000 famílias na vila. Essa tendência incomum começou na década de 1980 e deixou cientistas e moradores perplexos. Embora o nascimento de gêmeos possa ser explicado por genética ou fatores ambientais, em Kodini não há uma explicação clara. Alguns pesquisadores visitaram essa encantadora vila para investigar, sugerindo que hábitos alimentares ou práticas culturais podem ter um papel. No entanto, respostas definitivas ainda não foram encontradas. O mistério continua a despertar interesse, e muitos querem saber o que torna Kodini um lugar tão único para gêmeos. O que você acha que pode ser a causa desse fenômeno? Prepare-se para se surpreender com o tamanho do seu intestino. Você sabia que o intestino delgado de um ser humano pode se esticar até incríveis 4,8 metros? Isso é até mais longo que um girafa adulto. Esse órgão incrível desempenha um papel fundamental na digestão, absorvendo nutrientes e minerais enquanto os alimentos passam por ele. Mas o mais fascinante é que dentro do intestino delgado há uma estrutura especial. Sua superfície interna é coberta por pequenas projeções em forma de dedo, chamadas vilosidades. Essas vilosidades aumentam a área de absorção, e se fossem estendidas, ocupariam uma área equivalente a uma quadra de tênis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, pense na incrível jornada que sua comida faz através desse longo órgão. Quais outros fatos surpreendentes sobre seu corpo você pode mencionar? Vamos revelar a verdade sobre a fonte de Trevi. Ao longo dos séculos, visitantes de Roma têm participado de uma encantadora tradição: jogar moedas na famosa fonte de Trevi. Esta bela obra-prima barroca projetada pelo arquiteto Nicola Salvi é não apenas um espetáculo impressionante, mas também cercada de lendas. Muitos acreditam que, ao jogar uma moeda na fonte, garantem seu retorno à cidade eterna. Todos os anos, milhões de turistas mantêm essa tradição, jogando moedas por cima do ombro esquerdo e fazendo um pedido. Curiosamente, mais de 1,5 milhão de euros são coletados da fonte a cada ano. Essas moedas são destinadas a apoiar organizações de caridade locais, mostrando como um simples ato de esperança pode ajudar os outros. Então, da próxima vez que você estiver perto dessa atração, junte-se à diversão e faça um pedido. Quem sabe ele pode se realizar. Você sabia que os texugos não são tão parecidos entre si? É surpreendente, mas é verdade. Os texugos europeus e americanos, embora tenham uma aparência similar, pertencem a subfamílias diferentes da família dos mustelídeos. Existem 11 espécies diferentes de texugos no mundo, e cada uma delas tem suas características únicas. Você pode pensar que esses animais gostam de hibernar, mas na verdade eles preferem desacelerar durante os meses de inverno. Isso significa que os texugos costumam ficar em suas tocas aconchegantes, economizando energia e saindo apenas ocasionalmente. Os texugos europeus geralmente levam uma vida mais social, vivendo em grupos familiares, enquanto os texugos americanos, muitas vezes, preferem a solidão. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre texugos, lembre-se de que esses animais incríveis não são apenas uma espécie, mas sim uma família de criaturas diversas. Eles não são legais? Acredite ou não, as estrelas do mar não têm sangue. Embora isso possa parecer surpreendente, esses incríveis seres marinhos não possuem um sistema circulatório como os humanos e outros vertebrados. Em vez de sangue, as estrelas do mar utilizam um sistema chamado sistema aquavascular. Esse sistema único usa água para transportar os nutrientes e oxigênio necessários por todo o corpo. Imagine uma rede de pequenos tubos cheios de água do mar que trabalham constantemente para manter a vida das estrelas do mar. Esse método é especialmente adequado para a vida no oceano,
onde as estrelas do mar prosperam, pois conseguem usar a pressão da água para se mover e funcionar. O sistema aquavascular não só ajuda a fornecer nutrientes, mas também desempenha um papel importante no movimento, permitindo que as estrelas do mar se agarrem às superfícies e deslizem lentamente pelo fundo do oceano. Compreender a biologia das estrelas do mar enriquece nossa percepção da vida marinha e nos lembra da incrível diversidade de adaptações na natureza. E se eu te disser que a Indonésia está mudando a capital? Em 2019, o governo indonésio tomou a ousada decisão de transferir a capital de Jakarta, uma cidade barulhenta, para a nova cidade de Nusantara. Essa mudança visa resolver sérios problemas que Jakarta enfrenta, como a superpopulação e altos níveis de poluição. Jakarta, que abriga mais de 10 milhões de pessoas, sofre com congestionamentos e falta de áreas verdes. Além disso, grande parte da cidade está afundando devido à elevação do nível do mar e à extração excessiva de água subterrânea. A nova capital, Nusantara, está sendo construída em Kalimantan Oriental, na ilha de Bornéu, onde há mais espaço para crescimento e melhores condições ambientais. O plano visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também promover um desenvolvimento mais justo em todo o vasto arquipélago. Imagine como essa mudança significativa pode transformar o futuro da Indonésia e inspirar outros países que enfrentam problemas semelhantes.